Salve, rapaziada. O negócio é o seguinte, já está dado aqui o tema da aula. Quando a gente fala de classes de palavras, geralmente nós estamos fazendo aqui uma trajetória bem de início de estudos gramaticais. Neste caso, a gente precisa falar um pouco de organização de uma gramática que ao longo do tempo sofre algumas modificações. Nós temos linhas de observar a língua. Existe uma mais flexível, existe uma mais estrutural, existe uma que vê por meio mais do quanto que eu posso absorver da oralidade, da maneira como pessoas fazem para questionar os recursos gramaticais. Enfim, a maneira como você provavelmente estudou gramática deve ser uma maneira muito próxima daquela que será ensinada aqui através da divisão que nós conhecemos dos aspectos gramaticais. Tá? Quando a gente divide bonitinho aqui, como eu coloquei aqui, né, pessoal, no título da aula, classes de palavras, quando a gente divide bonitinho, substantivo, adjetivo, artigo, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição, conjunção, isto não é aleatório. Esta divisão morfológica que antecede a sintaxe é uma divisão estrutural com a qual eu concordo completamente. Existem algumas linhas novas de ensino da gramática que questionam e por vezes acabam, e por influência muito grande do Enem, acabam vendo a gramática de um modo, vamos dizer assim, um pouco mais orgânico, menos apegado às regras e fazendo pontes com conteúdos que não são exatamente correlatos, não é? Então vamos lá, depois que eu passei substantivo, adjetivo e artigo, eu vou ali e coloco uma aula de sintaxe, de adjunto nominal, complemento nominal, predicativo, destaco lá da sintaxe, coloco, bem, depois que eu explico termos nominais, que não são verbais, e coloco também a mesma brincadeira em sintaxe, né, que são os adjuntos adnominais, os termos que estão ligados ao nome. Enfim, eu acho esta maneira um pouco confuso. A maneira como nós iremos ver é a estrutural, aquela que só depois de termos aí sujeito, predicado, é que a gente vai ver os adjuntos adnominais, bem? Então o que nós faremos hoje vai ser uma apresentação de como que a gramática se divide atualmente. Esta divisão ela é bastante funcional para que nós possamos entender aí o funcionamento da língua portuguesa, tudo bem? Então vamos fazer aqui a nossa captura de tela para que possamos entender um pouco mais tudo isso sobre o que nós estamos falando. Toda vez que nós comentamos sobre gramática, nós falamos da divisão de como que você estuda gramática. E a maneira como nós estudamos gramática é através desta divisão. Tá? Nós temos a fonologia, a morfologia e a sintaxe. É evidente que os senhores já devem ter percebido que nós estamos agora aqui, pessoal, no nível, não é, da morfologia. É isso que nós iremos estudar ao longo aí das próximas aulas, tudo bem? Deixa eu mudar aqui, vou pegar a caneta, porque eu sei que depois eu não vou conseguir marcar com amarelo, porque tá tudo preto, é complicado ver. Então tá bom. O que é a fonologia ou ortoérpia? Tem mais a ver com a pronúncia. Lembra aquela parte, pessoal, de divisão silábica e principalmente acentuação silabatônica? É esta parte que nós agora tiramos para entrarmos aqui de sola na morfologia. A fonologia, de fato, poderia aparecer no final. Eu não coloquei aqui numa escala crescente, tudo bem? Então, a acentuação, ela pode ser estudada aí em qualquer momento de transição, não é? Porque não é recomendável no ensino da língua que, sei lá, eu dei substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, paro, aí eu dou fonologia e aí eu volto para preposição, conjunção, volto para morfologia, não. Bem? Então, esta parte de fonologia, que estuda o som das palavras, ela é destacada
momentaneamente para que nós vejamos agora a morfologia. E é evidente, pessoal, que depois que observarmos todos os aspectos morfológicos, nós iremos aqui para a parte de sintaxe. Bem, sintaxe, senhores, é aquele papo que vocês conhecem de sujeito, predicado, predicativo, objeto direto, objeto indireto, adjunto de nominal, complemento nominal, aposto, vocativo. Bom, adjunto adverbial também, agente da passiva. Isso vai ser o próximo passo depois de morfologia. Morfologia, se nós estudarmos verbo, um outro detalhe. Se é uma aula de terceirão e de cursinho, geralmente dentro da morfologia, verbo eu não dou na sequência. Se destaca verbo e eu jogo lá na frente. Aí, geralmente, a apostila até coloca meio que entre conceitos sintáticos. E eu concordo completamente com essa visão. Por quê? Pelo seguinte detalhe. Se nós levarmos em conta terceirão ou cursinho, o nosso principal objetivo é vestibular. E por que é interessante e louvável fazer esse recorte e jogar verbo lá para frente? Porque cai bastante. Tudo bem? Então, neste caso, é interessante, é bastante significativo que nós vejamos verbo em um momento oportuno. Agora, se é primeirinho, tá? Neste caso, a gente coloca na sequência verbo, não preciso nem falar para vocês, não é? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, pois há diversos aspectos a serem considerados. Verbo aí, tranquilamente, a gente fica um mês para observarmos a formação do imperativo, a formação dos verbos irregulares, tempos derivados do pretérito perfeito, uso dos tempos verbais, classificação. Né? As outras são um pouquinho mais rápidas, tá? Embora haja aí outras bem importantes, tudo bem? Então tá aqui, pessoal. Qualquer gramática se divide através desta forma aqui. Fonologia, aspectos sonoros, fonéticos, ligados à acentuação, tonicidade da palavra. Morfologia, que é a palavra isolada, substantivo, adjetivo, artigo, que a gente vai começar a ver daqui a pouco. E sintaxe, que aí é o estudo da oração, o estudo da ordem, da relação das palavras em uma frase. Tudo bem? Por isso que eu coloquei esses desenhos aqui, né? Morfologia, som, coloquei uma caixa de som. Ah, vá. Né? Morfologia, classe de palavras. Essa foi fraca, desculpa. E depois, ordem e relação, eu coloquei soldados na posição de sentido. E, convivendo paralelamente a todos esses aspectos, nós temos um outro bastante considerável, vão se acostumando com esse nomezinho aqui, semântica. Semântica nada mais é do que sentido, significado por trás de todos esses aspectos gramaticais. Cá entre nós, não é? Se você apenas sabe fazer divisão sintática, tá aqui o sujeito, tá aqui o objeto direto, e você não entendeu, isso não vale nada, não é? Aliás, geralmente nós falamos em aspectos sintático-semânticos, ou seja, não tem como fazer a divisão. Quando você pega, sei lá, vamos imaginar aqui um decassílabo, e aí você lê 2, 3 versinhos e percebe que o sujeito não está no início, está lá no terceiro verso, na primeira estrofe mesmo, você, neste caso, observou um aspecto sintático que te dá a interpretação correta, não é? Porque se você acha que o termo que veio de início, antes do verbo, é o sujeito, e não está concordando com o verbo está no plural, e esse sujeito está no singular, é que não é o sujeito. Tudo bem? Então, reparem que a sintaxe, fazer análise sintática, neste caso, tem a ver completamente com sentido e significado. Tá? Estão entrelaçados intimamente os aspectos de morfologia semântica, sintaxe e semântica. Tudo bem? Dentro da semântica, eu posso, neste caso, falar também de análise do discurso, quando ideologicamente nós conseguimos perceber através de escolha de léxico. O que é léxico mesmo, pessoal? Vocabulário, tudo bem? A escolha de um léxico me revela, neste caso.
Tá? Hoje nós temos uma tal de cultura do cancelamento, por quê? Porque talvez uma vigilância exacerbada esteja de olho em cada detalhe do que as pessoas estão dizendo, de modo que o cuidado hoje que a pessoa deve tomar é tal, que mesmo em um contexto ligado à nutrição ou medicina, se eu disser a palavra obeso, pode ser ofensivo em alguns casos. Tá? Isso é sinal dos tempos. E é algo que antigamente não havia uma grande questão e hoje nós damos o nome até disso, nós damos o nome disso como gordofobia. Né? Bom, enfim, então neste caso a escolha de palavras me revela. Vou dar um outro caso aqui bem simples, não é? Se você apoiava a presidência da nossa ex-presidente Dilma, é diferente apoiar a nossa ex-presidenta Dilma. Houve um imbróglio, houve uma discussão na época em que o PT estava no governo e muitos queriam, os correligionários do PT queriam que a Dilma fosse chamada de presidenta, aliás ela. Bem, isso virou até motivo de deboche, porque alguns falaram, então agora eu vou falar com a gerenta e não mais com o gerente. Enfim, a gramática consta como correto, tudo bem? Presidenta, não tem erro, no entanto, é uma variante, neste caso, não tão comum, tudo bem? Se você ouvir de alguém a nossa antiga presidenta, você pode ter certeza, sabendo de todo esse contexto, a pessoa apoia o regime pelo qual nós já passamos, tudo bem? Então, reparem que gramática e semântica estão intimamente ligadas. E guardem já essas palavrinhas, tá, pessoal? Analise semanticamente, analise morfologicamente, analise qual a função sintática, qual a função morfológica, porque se você confundir isso, você erra a questão, não é? Uma palavrinha como ajuda, a ajuda é fundamental. A ajuda em morfologia é o quê? Um substantivo. A ajuda é fundamental, a ajuda em sintaxe é o sujeito. Tudo bem? Então, se eu peço para analisar morfologicamente, você deveria dizer que ajuda é substantivo. Se eu peço para que você dê a função sintática de ajuda, é sujeito da oração. Tudo bem? Então, vamos além aqui, pessoal. O que nós iremos ver de agora em diante são as classes de palavras, que é a mesma coisa que morfologia. Tudo bem, pessoal? Classes de palavras e morfologia são sinônimos. Tudo bem? Estas são as 10 classezinhas de palavras que nós iremos ver a partir de hoje. Bem, vocês devem conhecer quase todas aí. Enfim, o que é que muda do fundamental para o ensino médio? Simples. Senhores, a gente vai ficar mais agora. Tá? Qual é o feminino de cidadão? Qual é o plural de pão? O coletivo de gafanhoto é o quê? Bem, gente, isso acabou. Bem, existe uma certa utilidade para isso? Olha, não existe, tudo bem? Mas vou ser bem, jogar bem a real com vocês. É mais como um instrumento de exibição, de curiosidade. E se você tiver como principal objetivo na sua vida participar de um show de calouros, de um programa como Soletrando, tá bom, aí tá, pode ir atrás dessas coisas aí porque pode aparecer, tá? Para a vida de vocês, qual a utilidade disso? Não é muito grande. Não é muito grande. Embora possa, no caso de você saber tudo isso que eu acabei de falar para vocês, o plural de não sei o que, o coletivo de não sei o que, abrilhantar o seu discurso. Tudo bem? Então, em termos estéticos, vá lá. Pode ser que tenha aí a sua função. Em termos de praticidade, muito pouco, né, pessoal? Mesmo porque a gente tem um oráculo hoje que sabe tudo. É só nós fecharmos os olhos, pensarmos fortemente, digitar no Google que vai aparecer. Bem, é só nós buscarmos aí um conhecimento que do tipo o Google sabe, não é? É só perguntar lá, porque geralmente ele sabe tudo. Vamos aí. Se eu pudesse separar algumas classezinhas aqui em termos de importância, né? Eu fatalmente separaria aqui para nós pronome. Vai ser bem importante, pessoal. A gente vai perder um tempo com pronome fora do normal.
muito além do tempo que eu vou perder aqui com as outras classezinhas. Advérbio, sobretudo quando a gente faz a contraposição de advérbio com adjetivo, tá, pessoal? Não é o advérbio apenas em si, mas uma grande brincadeira que nós iremos fazer aqui nas aulas é exatamente essa do contraste do advérbio com o adjetivo, tudo bem? Preposição e conjunção, eu coloco no mesmo nível. Eu não vou colocar conjunção agora, pessoal, pelo seguinte detalhe. O estudo de conjunção, ele vai ser bastante acentuado lá adiante, já na sintaxe, quando estudarmos período composto, quando houver mais de uma oração, dentro das orações coordenadas e subordinadas, e aí a gente vai estudar bastante as conjunções, tudo bem? Então aqui eu relo no assunto conjunção, para mais adiante na parte de sintaxe, fazer um aprofundamento mais digno a respeito do valor de cada um, não é? Eu não preciso nem dizer para vocês que neste caso, verbo também, como eu já havia dito antes, pessoal, vai ser o nosso principal assunto a que nos dedicaremos aí por volta de um mês para observarmos todos os aspectos correlacionados. Tudo bem, pessoal? Tá aqui. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui em algo que eu considero bastante importante para separarmos o joio do trigo. Olha só, não é? Nós temos alguns critérios de análise. Se tivermos aqui o carro velho, eu peço para que vocês analisem morfologicamente cada bloquinho. Tudo bem? O pertence a que classe de palavras? Carro, a que classe? E velho, a que classe de palavras, senhores? Vocês já devem ter percebido que o, neste caso, é um artigo, carro é um substantivo e velho está atribuindo uma característica a carro, é evidentemente um adjetivo. Tudo bem, pessoal? Então aqui vamos lembrar que o critério que nós estamos usando neste caso é o morfológico, porque eu estou analisando palavrinha por palavrinha, algo bem vagaroso, bem calmo, para que nós possamos perceber aqui toda a natureza da unidade, bem? É a unidade que está sendo estudada. Eu não tenho um contexto, eu não tenho um texto, eu não tenho uma oração. Eu posso até colocar numa oração e pedir para que vocês fizessem análise morfológica, tudo bem? Mas eu poderia fazer uma outra análise disso aqui que a gente acabou de ver. O carro está velho. Reparem que eu dividi, agora é diferente, não é? Eu coloquei o e carro juntos, o verbo estar e depois velho lá no final. Por que agora eu mudei, pessoal? Porque nós temos a oração, que são enunciados em torno de um verbo. Então repare que eu tenho o carro, eu tenho velho e o verbo aqui como núcleo em torno do qual orbitam os outros termos aqui. Tá? Então, beleza. Eu tenho o sujeito, o verbo e, vamos lembrar isso daqui, pessoal, o adjetivo na parte de sintaxe vai se chamar adjunta de nominal ou predicativo. Por que neste caso aqui se chama predicativo, pessoal? Porque eu tenho o está, que é o chamado, lembra, pessoal? Que tipo de verbo que é esse daqui? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar, andar e viver. É o verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, pessoal, olha o nome, verbo de ligação. Ele tem esse nome porque ele liga a qualidade ao sujeito, tá? E se fosse o carro está na rua, ele estaria ligando qualidade ao sujeito? Não. Aí não seria verbo de ligação, seria outra coisa. Basta que você saiba que não é verbo de ligação, tá? Embora a gente veja isso com maiores detalhes mais adiante. Tudo bem? Então tá aqui. Senhores, esta classificação que eu acabei de fazer aqui não é mais a morfológica. Esta classificação é a sintática. Neste caso, eu usei o critério sintático, que é a análise de termos em torno de um verbo. Tá, vamos fazer o seguinte. E se eu pedisse para que você analisasse morfologicamente cada partezinha aqui? Simples. Você diria que o é um artigo,
Carro é um substantivo, está é um verbo, não é verbo de ligação, é um verbo, simplesmente, tudo bem? E velho é um adjetivo, tudo bem? Aí eu tiraria aqui critério sintático e colocaria novamente critério morfológico, tudo bem? Então, dentro de uma oração, eu posso fazer também análise morfológica? Lógico, pessoal. Fui eu que, por escolha, separei o carro, está e velho para mostrar que eu tenho outros critérios, como este aqui, que é o chamado sintático, tudo bem? Maravilha, pessoal. Vamos um pouquinho além, então. Vimos morfologia e sintaxe. Vamos observar outros detalhes que são bem significativos para que nós possamos aqui fazer outras correlações e ligações com outras partes do ensino da gramática. Monstro. Senhores, esta palavrinha aqui pertence a que classe de palavras? Monstro é um substantivo, não é? Maravilha. Mas eu poderia colocar em um contexto, pessoal, distinto, em que, por exemplo, o título deste filminho, desta animação, super bacana, um roteiro muito bem trabalhado, por sinal, observem que monstro, que era um substantivo, neste caso aqui, a casa monstro, monstro deixou de ser substantivo porque está qualificando, está dando uma qualidade para a casa, então o monstro virou aqui um adjetivo, evidentemente, não é? Vamos continuar. Trágico. Senhores, trágico pertence a que classe de palavras? Filme trágico, palavras trágicas, fim trágico da humanidade. Trágico aqui vai ser, evidentemente, um adjetivo, mas nós poderíamos dizer aqui o seguinte: o trágico nos inspira. O trágico no sentido de tragédia shakespeariana, grega. Né? É impressionante o quanto que, vendo as sériezinhas televisivas, ainda Shakespeare é um baluarte insuperável nessas questões, não apenas da tragédia, mas também em filmes, por exemplo, de ter uma sequência inicial com uma cena de ação de arrebentar para depois começar a história. O Shakespeare que foi o grande esteta de ter este tipo de cena. Se você pega Romeu e Julieta, começa com uma briga. Se você pega Rei Lear, com bruxa adivinhando, né? Se pegarmos aí Hamlet, a aparição do fantasma do pai do Hamlet. Por quê? Porque ele fazia suas apresentações em tavernas, pessoal. E a galera tava, ó, mais para lá do que para cá. Tinha bebido bastante e ele precisava o quê? Chamar atenção. É incrível o quanto que isso talha, o quanto que isso conforma a maneira como nós hoje consumimos um filme. Né? Geralmente tem esta cena inicial inaugural que é de arrebentar para depois começarmos a história. Foi o Shakespeare. E eu não preciso nem falar para vocês que, devido ao ambiente onde ele apresentava suas peças, que ele era considerado bastante popular. Popularesco, para ser até mais exato aqui quanto à terminologia, não é? Não se engane, pessoal, a arte clássica ela precisa de envelhecimento para ser dita clássica. Provavelmente muito do que nós consideramos enlatado, indústria cultural, algo raso, pasteurizado, sem valor, depois de um tempo passa a ser representante de toda uma geração. Vou dar um exemplo aqui para vocês, Beatles. Beatles é um clássico, na época era considerado música do capeta. Pessoas que dançavam ao som de Elvis, Beatles, parecia que estavam incorporando o demo e por conta disso estavam sob uma influência negativa maligna. Bem errado. Não preciso nem falar para vocês quando surgiu a prosa, não é? José de Alencar, por exemplo, lá no Romantismo, o que os poetas diziam a respeito da prosa, né? Essa arte é inferior. Isso aí é uma arte para pessoas que são acéfalas, pessoas que não têm uma capacidade de compreender uma arte mais superior através de um decassílabo, de um soneto. É uma redondilha aí, que é considerada até um pouquinho mais popular. Bem, erraram, pessoal. O romance veio e venceu. Muitos diziam que o blockbuster ia acabar com o cinema. Nos anos 50 falavam que os filmes de máfia iriam acabar com o cinema mais sério, mais reflexivo. Nos anos 60 e 70, o Westner, não é? Os grandes filmes de Sérgio Leone e tal, falavam também que era também uma banalização do cinema. E tudo isso que era considerado bobo, ingênuo, não tenha dúvida, depois de um tempo vira clássico. Olha aqui, então trágico, neste caso o trágico nos inspira, virou um substantivo.
Veja como que eu posso deturpar de classe uma determinada palavrinha. Bem, vamos pegar uma outra aqui para fecharmos. Abrir. É evidente que abrir é um verbo, não é? Mas eu poderia colocar ao menor abrir dos olhos, não é? A menor abertura dos olhos. Reparem que o lugar do abrir aqui, pessoal, não é? Ao menor ruído, o que cabe aqui? Está ocupando o lugar do que este verbo? De um substantivo, não é? Então o verbo foi substantivado. Por exemplo, nós temos aqueles filminhos, né? O amanhecer. Amanhecer, pessoal, também é um termo substantivado. Tem um programa da Bandeirantes que faz de madrugada chamado Despertar da Fé. O despertar é verbo. O despertar, o verbo foi substantivado. Tudo bem, pessoal? Isso daqui é comum? Isso daqui é comum sim, pessoal. Tanto que a gente volta a estudar isso daqui quando eu tenho uma palavrinha que pertence a uma determinada classe, como eu coloquei aqui, não é? Substantivo, adjetivo e verbo. E aí, nós passamos para uma outra função. O nome disso daqui, pessoal, também lá no estudo de formação de palavras, é isso daqui, ó. Derivação imprópria. É quando nós temos mudança de classe gramatical. Quando o substantivo vira adjetivo, um adjetivo vira substantivo, um adjetivo pode funcionar como um advérbio. Vou dar um exemplo para vocês. Escola desce redondo. Escola desce redondo, redondo é um adjetivo. Só que neste caso, escola desce redondo, redondo está funcionando como um advérbio. Tudo bem? Então tá aí. Este quesito, pessoal, é bastante importante até em termos de vestibular, porque eu já vi aparecer aí mais de uma questão que trabalha com esse tipo aqui de conhecimento. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Se vocês observarem tudo que a gente estudou antes, parte de semântica, funções da linguagem, variedades linguísticas, signo linguístico, não tem nada a ver com agora, né, pessoal? Ou tem pouco a ver, na verdade. Por quê? Porque até então nós estávamos estudando língua portuguesa. Agora é um recorte da língua portuguesa pela gramática normativa. Bem, agora sim eu estou me vestindo de professor de gramática. Maravilha? Enfim, podemos começar. Substantivo. Maravilha aí. Senhores, vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei do tripé de análise gramatical? Eu coloquei fonologia, eu coloquei morfologia e sintaxe, não é? E falei que permeando isso tudo tem a semântica, que é outra coisa. Vamos tirar a parte de fonologia, que não nos importa agora, e vamos pensar aqui, ó, nas três possibilidades, tá? Morfologia, sintaxe e semântica para definirmos o que é o substantivo. Beleza, vamos aí. Morfologia, pessoal, é a palavrinha isolada, não é? Então, vou dizer o seguinte a respeito do substantivo. O substantivo, ele aceita plural, ou seja, é variável. Variável, pessoal, significa que tem número, não é? Singular, plural, e gênero, masculino e feminino. O que varia em gênero e número é considerado variável. O que é uma palavra invariável? Um advérbio. Um advérbio é considerado uma palavra invariável. Adormeceu silenciosamente. Silenciosamente tem gênero masculino e feminino? Não. Então, um advérbio é invariável. Maravilha. Em termos de sintaxe, lembra, pessoal, a gente acabou de ver aqui o critério de sintaxe. Em termos de sintaxe, o substantivo pode ser o quê na oração? Vocês acabaram de ver, pode ser o sujeito, mas pode ser também o objeto direto, pode até ser o predicativo, tudo bem? O substantivo ele pode ocupar o lugar do sujeito. A ajuda é fundamental, a ajuda é substantivo. A ajuda é o sujeito da oração. Perceberam, pessoal? E vamos lembrar aí, pessoal, semântica, significado, é a parte que vai dizer respeito da coisa em si, não é? Então, como que eu posso designar o substantivo? A maneira que você já conhece há muito tempo. Substantivo dá nome. Há coisas reais e irreais, imaginadas ou não imaginadas, concreto, abstrato, enfim, dá nome. Eu vou deixar dessa maneira genérica aqui, que é bem melhor, dá nome. Tudo bem? Coisas talvez restrinja, porque dá nome a qualquer coisa. Tá? Então, reparem que eu classifiquei aqui o substantivo em 3 níveis: morfologia, sintaxe e semântica. Tudo bem, pessoal? Gente,
O que me importa neste momento aqui é que, lembra que eu falei, não é? Essa história de coletivo, vamos fazer o plural, o feminino, o masculino, de jacaré, essas coisas aí. Gente, isso não importa mais. Isso não me importa. O que eu quero é que, quando você estiver olhando uma estrutura de texto, um parágrafo, você saiba que essa palavrinha é um substantivo, não é um adjetivo, não é um advérbio, não é uma conjunção, não é uma interjeição. É isso que me importa. É isso. Porque, neste caso, você vai manipular o seu texto como um falante da língua portuguesa competente. Tudo bem? Então, o que me importa aqui é que você saiba esta distinção de que é um substantivo, do que é um adjetivo, dentro de um contexto. Maravilha, pessoal? É a parte mais importante, mais significativa. Tanto que substantivo agora a gente vai matar muito rapidamente, pessoal. Por quê? Porque é rápido. É pouca coisa que a gente tem que ver aqui. Então vamos lá. Vamos às nossas divisões que vocês já estão carecas de saber. Comum e próprio. Por exemplo, caneta, banana, cachorro são substantivos comuns, pois designam qualquer coisa aqui, não é? O próprio vai designar um nome, não é? Que pode ser o quê? De uma cidade, de um estabelecimento, de uma pessoa. João, Rio Preto, Brasil. Tudo bem? Então tá aqui. Esta é a nossa primeira divisão. Aí nós temos os chamados simples e compostos, não é? Substantivo simples é o que tem uma única raiz. Ruela, pé, moleque. O composto é quando eu faço a junção de dois substantivos simples, tudo bem? E aí, neste caso, eu posso usar o hífen ou não. Pé de moleque, Zé Ruela, pontapé. Então tá aqui. Essa divisão, reparem pessoal, é muito simples. Maravilha? Depois, na parte de formação de palavras, a gente dá uma pincelada um pouco mais colorida nestes quesitos aqui de simples e composto. Próximo caso, primitivo e derivado. Bom, pessoal, isso aqui também vai ser um assunto bastante importante lá na parte de formação de palavras, pois remete à etimologia da palavra, ao estudo do léxico e que acaba nos contando a história. É interessante que até o filósofo Nietzsche, ele começou a sua vida de estudos através da filologia ou da etimologia, pessoal, neste caso, que é o quê? É o estudo histórico do desenvolvimento da língua. De acordo com Nietzsche, eu considero ele completamente correto em relação a isso. Quando você estuda a palavra em si, você entende a história de um povo. Lembra que eu falei, pessoal, no início da aula, a respeito do termo obeso, que até é um termo que é medicamente considerado neutro, é quase que uma definição fisiológica, e hoje já há grupos que se ofendem com o termo obeso, não é? Ainda que você esteja passando dicas de nutrição, que foi o que aconteceu com aquela Masterchef Paola Carrossela, se não me engano o nome dela, não é? Que sofreu cancelamento aí, não faz muito tempo aí. Então veja que o estudo de uma palavra é muito interessante, porque eu faço o resgate de mim mesmo, de uma determinada cultura. É interessante que algumas palavras elas caem em desuso por conta de política, por conta de pensamento político, não é? E que acaba me identificando. Palavras que antigamente eram normais passam a ser ofensivas para os dias atuais. Uma que na minha adolescência era comum nós nos insultarmos desse jeito era a palavra mongoloide, não é? Mongoloide, pessoal, sumiu. Sumiu. Na verdade não sumiu, porque eu sei que vocês às vezes usam. O que eu quero dizer com isso é simplesmente o seguinte: esta palavra hoje tem uma vigilância por trás dela, não é? E não pega muito bem falar isso. Uma outra que também já caiu aí no limbo, digamos, da lista negra é retardado, não é? Retardado, que também é uma ofensa muito normal entre a molecada, também está sendo um pouco mais cerceada e vigiada e estão trocando por uma outra palavra, né? Incapacitado. Eu vou dar uma opinião bem pessoal agora, né? Eu acho isso à toa, pessoal. Porque o que importa não é a palavra, é o ânimo por trás da palavra, né? Então, quando antigamente eu zoava com um amigo meu, ô retardado, sai daí, bem? E agora tá proibido, porque retardado é muito pesado, não é? E nós vamos usar o que para falar com o meu amigo, que do tipo, eu quero ofender ou tirar com a cara dele, ô seu incapacitado, não é? Qual é o meu medo disso?
é porque o ânimo continua igual. Estou usando uma outra palavra para ofender, não é? O ânimo é que tem que mudar. É a minha moralidade que tem que ser superior, não é a palavra. Eu não preciso nem falar para vocês o que daqui 15, 20 anos vai acontecer, não é? Vão proibir também a palavra incapacitado, vão colocar uma outra aí que seja menos ofensiva. Não é a palavra, é o ânimo, é a sociedade, é o nosso comportamento de baixeza moral que define isso. Enfim, é só uma reflexão aí para vocês. Vamos lá. Morte é um substantivo primitivo. Eu consigo tirar mais bloquinhos de palavra essa palavra? Não, não é? Eu posso criar através de morte, através de banana e de carne e tantas outras palavras. Por quê? Porque estas são as palavras primitivas. Mas com morte eu posso criar imortal, morticínio, taxa de mortalidade, não é? E por aí vai. Com banana nós podemos criar embananado, quando você está confuso, repara, você significa aí neste caso outra coisa distinta. Com carne nós podemos criar aqui carniça, carniceiro, carnificina, não é? Então vejam, pessoal, como que, neste caso, nós podemos, às vezes, fazer um pequeno raciocínio de voltar à origem da palavra, descobrir o sentido de tantas outras, não é? Por exemplo, eu poderia dizer que é inelutável o pagamento dos impostos. Inelutável. De onde vem essa palavra inelutável? Vem lá de luta, não é? Inelutável é aquilo com que não se pode lutar, contra que não se pode lutar. Tudo bem? Então é sempre interessante fazer estes movimentos retroativos de volta à origem de uma palavra, pessoal, para realizarmos o conhecimento. A morte é ineludível. Ineludível vem de ilusão, não se pode iludir. Viu? É desse jeito aí. Nós temos documentos factuais que provam a sua culpa. Documentos factuais. Factuais vem de fato. Antigamente, fato tinha C, no C mudo, que ninguém pronunciava. Tudo bem? Daí factual. Só que nós tiramos. Lá no português de Portugal eles não tiraram. E eu sou a favor de não tirar. Por quê? Porque neste caso você percebe que factual e fato pertencem à mesma família etimológica. Né? O outro que também nós tiramos do português do Brasil é o C de caráter, não é? Só que características, que são palavras aí que pertencem à mesma família, não é? Caráter é possuir algumas características. Reparem, eu separei a palavra. Muitas pessoas não conseguem perceber que elas têm a mesma origem, caráter e características, porque antigamente tinha um C mudo que nós não pronunciávamos, tudo bem? Então tá aí. E por fim, pessoal, nós temos aqui a brincadeira de concreto e abstrato. Beleza, tá? E eu vou parar por aqui, pois esta reflexão vai ser bastante interessante. Creio eu que neste caso eu vou pegar vocês aqui na curva, tá? Vocês vão entender o que eu quero dizer na próxima aula, na continuação aqui de classe de palavras, tá? Vou jogar uma pimentinha aí para ver como que vocês reagem. Senhores, Deus é substantivo concreto ou abstrato? Papai Noel, concreto ou abstrato? Luz é substantivo concreto ou é substantivo abstrato? Energia. E aí? O que vocês acham a respeito dessas palavras todas aí? Tudo bem? Pensem a respeito. Na próxima aula, a gente vai brincar com todas elas e nós vamos descobrir como que eu faço para separar uma das outras aí. Maravilha, pessoal? Senhores, muito obrigado pela atenção. Fiquem em paz. Bom estudo. Eu não preciso nem falar aqui, seja qual for a sua dúvida, estou à disposição por qualquer canal que você queira entrar em contato. Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo bem? Esta é a primeira aula de morfologia. Na próxima a gente já vai entrar aí em adjetivo e artigo ao mesmo tempo. Por quê? Porque são conceitos bem rápidos e talvez a gente já trabalhe aí com outro exercício para fazer exatamente esse contraste de substantivo, adjetivo e artigo. Tudo bem, pessoal? Na paz? Então é isso aí. Muito obrigado. Abraço, valeu!